Olá pessoal, nesse vídeo agora vamos falar sobre a situação quando a gente quer executar algo quando a condição é verdadeira e eu quero executar algo quando a condição dá um resultado falso, tá bom? Então existe esse cenário também. Então imagina que a gente tem o seguinte cenário, onde eu tenho uma condição novamente e eu quero executar algo quando esse resultado for verdadeiro e algo quando o resultado for falso. Então, imagina o nosso código vem executando, chega num determinado ponto, eu tenho uma condição. Se essa condição produz um resultado verdadeiro, eu quero executar este bloco vermelho. E se o resultado da condição for falsa, eu quero executar um outro bloco de comandos, ok? Então, como que a gente estrutura isso, tá? Então, a gente vai ver nesse vídeo como que isso funciona. Olhando para um desenho de fluxograma, a gente teria exatamente esse desenho aqui. O raciocínio é basicamente esse aqui. O nosso código, então, ele vem sendo executado, certo? Chega numa determinada situação, eu tenho aqui uma expressão lógica que vai produzir o resultado verdadeiro ou falso. Se o resultado for verdadeiro, eu executo um determinado bloco de comandos específico e aí depois eu continuo executando o resto do meu código, tá bom? Até chegar no fim do programa. Agora, se essa condição aqui, se esta condição produzir um resultado falso, vamos imaginar que chegou nesse ponto aqui, foi feito o teste, só que o A não era maior do que o B, o A era menor. Então, o resultado dessa expressão lógica vai produzir falso. E aí, então, se produz o falso, a gente quer executar um outro bloco de comandos, certo? E aí vai ser executado esse conjunto de código aqui, e depois do término do conjunto de execução do conjunto de código, então, eu sigo para o fluxo de execução depois do nosso código, tudo bem? Então, na implementação, a gente teria exatamente isso aqui, tá? Imagina aqui, eu já tenho o nosso conjunto de comandos aqui para o bloco verdadeiro, e eu quero falar assim, beleza. Agora, se o valor não for maior do que zero, eu quero falar assim, o valor não é positivo. Quero falar, o valor não é positivo, certo? O valor é positivo, eu quero fazer aqui, e o valor não é positivo, eu preciso escrever a saída falsa, aquilo que vai ser executado quando a condição produzir falso. Aí então a gente coloca a palavra else, que é o senão que a gente usa no mundo real, né? Ah, cara, eu vou fazer tal coisa se isso aqui, se não, eu faço outra coisa, tá bom? Então isso aqui é a saída falsa. O senão é a saída falsa, tá bom? Então aqui, ó, bloco falso que será executado quando a condição entre os parênteses de cima for falsa, ok? Então, esse é a nossa estrutura. E aí, então, eu quero escrever um comando aqui que vai dar a mensagem o valor tal não é positivo. Então, note que o nosso código agora, o que vai acontecer com ele? Né? Fazendo o desenho aí olhando para esse desenho aqui, o que a gente tem? O fluxo de execução do nosso código aconteceria assim, ó. O nosso código vem executando, então ele executa isso aqui, executa isso aqui, executa isso aqui. Quando ele chegar neste ponto, ele vai testar essa condição. Se essa condição produzir o resultado verdadeiro, tá? Se a gente tiver o resultado verdadeiro, o meu código vai executar tudo que está aqui dentro, ó, da parte verdadeira. A parte verdadeira é determinada por esses parênteses aqui. Os parênteses que estão ligados ao if, ok? Aí executaria isso aqui, e aí depois ele pula para depois dos parênteses. Depois do parênteses que define a nossa estrutura, tá? Então essa estrutura aqui é uma estrutura única. Então o nosso fluxo de execução pularia para aqui, para este ponto, e eu continuaria executando, tá bom? Agora, se o nosso resultado aqui desse falso, aí a gente teria o seguinte cenário, tá? Eu teria esse cenário aqui, ó. O código veio executando, 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 executando. Chegou aqui. Isso aqui deu falso. O que o nosso código vai fazer? Ele vai pular lá para a parte falsa. A parte falsa é o que está escrito depois do else. Então ele vem, executa tudo que está no else,
e depois continua executando o que está depois da estrutura. Ele vai executar tudo que está depois aqui, ó, dos parênteses, tá bom? Então, dos parênteses não, desculpa, dessas chaves aqui. Então, esse bloco aqui, ó, é um bloco só, tá? Então, se a gente analisar, ó, este bloco aqui é um bloco único, tá bom? Então, ou eu executo a parte de cima, ou eu executo a parte de baixo. A parte de cima é executada quando é verdadeiro, e a parte falsa é executada nessa estrutura aqui de baixo, tá? Então a estrutura de baixo é a parte falsa, a estrutura de cima é a parte verdadeira. Então a gente fala que isso aqui é a saída verdadeira e isso aqui é a saída falsa, tá? Então vamos executar aqui o nosso código. Então a gente tem aqui, ó, o valor 19 é positivo, e se eu colocar 0 aqui, ele vai falar o valor 0 não é positivo. E se eu colocar um número negativo, ele vai falar que o valor menos 10 não é positivo. Então a gente tem esta possibilidade também. Então note que neste momento o que eu preciso que vocês entendam é apenas o esqueleto e o raciocínio de como funciona a execução. Então é possível a gente ter uma estrutura apenas com if. Eu posso ter isso aqui, uma condição que só tem a parte verdadeira. Então eu posso ter um comando assim. E eu também posso ter uma estrutura de decisão que eu tenho a parte verdadeira e a parte falsa, que seria o else, ok? Então aqui, verdadeiro, sempre verdadeiro, e aqui, falso. O que está no else, tudo que vai vir para o else é o que for falso dessa condição. E tudo que vem aqui, para este bloco, é a parte verdadeira do if, ok? Então, é muito importante entender este esqueleto, tá bom? O que a gente pode colocar aqui na condição? Qualquer coisa. Você pode pôr uma variável comparando com outra. Você pode colocar qualquer coisa ali que produza um resultado verdadeiro ou falso. Se produzir um resultado verdadeiro ou falso, pode ser uma condição. Qual é o comando que eu posso escrever aqui? Qualquer comando. Tudo que a gente aprendeu até agora eu posso colocar ali dentro. Eu posso fazer uma leitura de teclado ali dentro, eu posso fazer uma impressão na tela, eu posso chamar uma função, eu posso fazer a chamada de execução de uma função, eu posso atribuir valores numa variável, eu posso executar qualquer coisa ali dentro, tá bom? Então tudo que a gente aprendeu até agora e tudo que a gente vai aprender ainda para frente pode ser colocado dentro desta estrutura, tá bom? Então aqui a gente vê o esqueleto básico da estrutura if e else, tá bom? No próximo vídeo eu vou pegar alguns exercícios para a gente fazer e aí depois a gente vê uma outra estrutura que a gente pode ter isso aqui, ó, else if, e a gente coloca uma nova condição. Então eu poderia também ter essa possibilidade aqui, uma condição 1 e uma condição 2. Então eu vou gravar em vídeos separados para que fique fácil vocês, se precisarem voltar e só se concentrar num determinado ponto da explicação, tá bom? Então no próximo vídeo a gente faz alguns exercícios só com a estrutura if e a estrutura if else, tá bom? Abraço, até mais!